Olá, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre Paulo em Antioquia da Pisídia. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. No vídeo anterior, nós introduzimos o contexto da primeira viagem missionária de Paulo, onde Paulo, cheio do Espírito Santo, enfrentou Elimas, aquele encantador por nome de Elimas, que queria distorcer a fé, queria impedir o procônsul da ilha de Chipre de ouvir a palavra do Senhor, e fundo da primeira viagem missionária de Paulo. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um ponto específico dessa viagem em Antioquia da Pisídia. Então, trazendo aí um contraste entre o ódio, a inveja e a alegria. Então, qual o resultado e o porquê, e o que nós devemos evitar e o que nós devemos buscar, com certeza, na presença do Espírito Santo de Deus. Então, Paulo, o contexto dessa primeira viagem, como eu falei no vídeo anterior, ele sai de Antioquia da Síria, vai ali para o porto de Antioquia da Síria, que é a cidade de Seleucia. Dali ele pega um navio e embarca para a ilha de Chipre. Ele desembarca então na cidade de Salamina, atravessa toda a ilha de Pafos, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, até chegar em Pafos. E ali de Pafos ele vai então navegar em direção à região sul da Ásia Menor. Ele chega então em Pafos. Ele sai de Pafos, chega então em Perge, que é na Panfilha. Ali é o momento em que João, chamado Marcos, o autor provavelmente que escreveu o Evangelho de Jesus Cristo conforme Marcos. Esse João Marcos ele volta para Jerusalém e abandona Paulo, Saulo e Barnabé nessa viagem. Aqui, na verdade, nesse ponto, Saulo já começa a ser chamado de Paulo. E aí eles vão dali, chega em Antioquia da Pisídia. E aqui Paulo vai chegar na sinagoga no dia de sábado e começar a anunciar, falar do Evangelho de Jesus Cristo, iniciando ali pela promessa de Deus à nação de Israel, passando por Moisés, passando por Davi, até chegar na descendência de Davi, no verdadeiro rei eterno, Jesus Cristo de Nazaré. Então, nesse ponto ele anuncia então a salvação, o perdão dos pecados por meio de Jesus Cristo de Nazaré. E aí, aqueles ouvintes ali, tanto judeus como os gregos, eles aceitam, alguns ali aceitam a palavra e têm muito interesse em ouvir novamente essa mensagem de Paulo. Então, eles pedem a Paulo e Barnabé para no próximo sábado, então, vir anunciar as mesmas palavras. E aí, diante desse contexto, que é o texto que nós vamos ler aqui, que se encontra em Atos, capítulo de número 13, do versículo 44 ao 52, que toda a cidade de Antioquia da Pisídia ela vai se reunir para ouvir o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. E isso traz então a ira no coração daqueles judeus que não aceitaram o Evangelho. E até por inveja, assim, até como o próprio Jesus Cristo foi crucificado, assim como Pôncio Pilatos sabia que Jesus Cristo tinha sido entregue pelos judeus, pelos líderes religiosos por inveja, aqui também é a mesma situação. Então, diante do sinal, dos sinais, do resultado dessa mensagem poderosa da cruz, do Evangelho de Cristo, da ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré, a multidão se reuniu e ali trouxe então inveja, encheu de inveja os corações daqueles judeus. Versículo 44, capítulo 3, vai dizer assim, de Atos: no sábado seguinte, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Paulo e Barnabé, porém, ousadamente disseram: era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus. Visto, porém, que a rejeitais e não vos julgais digno da vida eterna, voltaremos para os gentios. Pois assim nos ordenou o Senhor: eu te fiz luz para os gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhava por toda aquela região.
Os judeus, porém, incitavam algumas mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e perseguiram Paulo e Barnabé e os expulsaram da sua região. Sacudindo, porém, contra eles o pó de seus pés, partiram para Icônio. Os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então aqui essa palavra que se refere aos discípulos pode ser tanto aqueles que se tornaram discípulos de Jesus por meio da vida de Paulo e Barnabé, como também os próprios apóstolos, né? Tanto o apóstolo Paulo como o missionário Barnabé. Então aqui, nesses versículos nós acabamos de ler, nós podemos ver um grande contraste entre o ódio, a inveja e a alegria. Aqueles que aceitaram estão cheios de alegria, cheios do Espírito Santo, e aqueles que não aceitaram estão com o coração cheio de inveja e cheio de ódio. Aquele que permite o seu coração encher de inveja e de ódio é a pessoa mais prejudicada nessa situação. É como um câncer que vai destruindo por dentro. Então, aquele que deixa o seu coração encher de inveja, encher de ódio, de ira, é o principal prejudicado que permite, né, aquela pessoa que permite seu coração encher de ódio, de inveja, é o principal prejudicado. Por quê? Porque por dentro ele está sendo destruído. É como aquele câncer que vai destruindo por dentro, uma doença maligna por dentro que destrói a pessoa que permite que a inveja tome conta do seu coração. E a inveja, diante de olhar para aquelas pessoas que estão fazendo a vontade de Deus, aí a gente já pode trazer a aplicação prática para a nossa realidade, para a nossa atualidade. A pessoa, né, que com o coração cheio de inveja, eu espero que não seja você, mas se for, que a palavra venha penetrar no seu coração e arrancar toda amargura, todo ódio, toda inveja, que o Senhor, pelo Espírito Santo, venha fazer essa limpeza no seu coração. Ele olha para outras pessoas que estão fazendo a vontade de Deus e o seu coração enche de inveja. Porque os judeus, o povo, a nação de Israel, foi o povo escolhido para anunciar, para ser o exemplo, para levar a palavra de Deus. Foi o povo escolhido por Deus que recebeu, por meio da vida de Moisés, a palavra escrita pelo próprio Deus de Deus. Então essa palavra que Deus entregou e confiou à nação de Israel era para ser anunciada a todos os povos, a todas as nações e a todas as línguas. Mas eles não compreenderam essa verdade bíblica que Deus transmitiu para eles. Então eles guardaram, reteram para si essa palavra, no entanto não a expandiram e anunciaram. Então aí há essa falha, essa falta de entendimento. E aqui, esse próprio povo escolhido por Deus, os próprios judeus aqui, ao olhar e ver aqueles homens atraindo multidões, pessoas sendo atraídas pelo evangelho da cruz, pelo evangelho de Cristo, eles vão encher o seu coração de inveja. Então aí um ponto que a gente pode trazer, uma aplicação prática. Então diante daqueles que não fazem o que Deus quer, né, não estão no centro da vontade de Deus, mas têm inveja daqueles que fazem a vontade de Deus. Porque é isso que nós estamos vendo aqui. Aqueles que foram escolhidos para fazer a vontade de Deus rejeitaram o seu Messias, rejeitaram o seu Salvador. E agora estão com o coração cheio de inveja por aqueles que estão fazendo a obra do seu Salvador, a obra do Messias. Então o ponto nessa mensagem é bem simples. Esse contraste entre a inveja, entre o ódio e a amargura, que o único prejudicado é quem permite o seu coração se encher desse tipo de podridão. Ele, diante de uma situação por talvez essa pessoa não estar fazendo a vontade de Deus, o próprio, né, que está cheio, com o coração cheio de inveja, ele inveja daquele que está fazendo a vontade de Deus. É o que nós estamos vendo aqui. Paulo, né, agora já está o nome, a nomenclatura de Saulo já mudou, o nome de Paulo já mudou de Saulo para Paulo. Eles têm inveja desses que estavam anunciando o reino de Deus. Esses que estavam anunciando Jesus Cristo crucificado. E as multidões sendo atraídas para ele. Então, o ponto aqui de ensino para mim e para você é que nós não permitamos
né, a inveja tomar conta do nosso coração. Porque o único prejudicado somos nós mesmos. Lá em Provérbios, o sábio vai dizer que a inveja é como podridão para os ossos. Então, lembra que eu falei que a destruição é por dentro, é interna como um câncer? Então, os ossos que como sustentam a pessoa, né, a linguagem ali utilizada em Provérbios, é como se a estrutura da pessoa não tivesse estrutura, porque ele está sendo destruído por dentro. É podridão para os ossos. Então, aquilo que sustenta a pessoa, ele é destruído por causa dessa inveja. Então, essa pessoa que anda com ressentimento, com amargura, com ódio. Inclusive, daqui a alguns dias nós também iremos falar sobre, né, os frutos do Espírito, em contraste ali com os frutos da carne, lá em Gálatas 5. Se você olhar, o ódio, a inveja está ali entre os frutos da carne, junto com a imoralidade, a ganância, a concupiscência. Então, é um contraste do ódio, né, os frutos aí da carne com o fruto do Espírito. E aí, ao contrário do que os discípulos que estavam fazendo a vontade de Deus, com o fruto do Espírito, cheio do Espírito Santo, cheio de alegria. A alegria que é um fruto do Espírito Santo. Pois o fruto do Espírito Santo Paulo vai dizer lá em Gálatas, o amor, a alegria, a paz, a benignidade, a bondade, a longanimidade, a fé, a mansidão, a temperança. Então esse é o fruto do Espírito. A alegria é o resultado daquele que está fazendo a vontade de Deus, daquele que está cheio do Espírito Santo. E aí o interessante é que mesmo diante da tribulação, essa alegria ela nos preenche. Porque aqui Paulo e Barnabé estavam sendo perseguidos. Estavam ali, aqueles judeus convenceram algumas mulheres de alta posição, que tinham influência, a convencer aquelas pessoas ali da cidade, que, vamos dizer, as autoridades, a expulsar Paulo e Barnabé da cidade. Porque pela inveja deles, eles não queriam que aquilo ali acontecesse. Então, eles influenciaram outras pessoas para tirar Barnabé e Saulo. Mas mesmo diante dessa tribulação, desse contexto de tribulação, de perseguição, de oposição, os discípulos, Paulo, Barnabé e os seus que aceitaram a palavra do Evangelho, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então é um contraste muito grande, porque mesmo diante da tribulação, aqueles que são perseguidos e têm os seus opositores, estão cheios de alegria. Então isso é um mistério vindo de Deus, que só quem realmente está buscando, cada dia ser cheio do Espírito Santo, tem contemplado que diante das tribulações, nada pode apagar essa chama do Espírito Santo dentro de nós. Então, a mensagem para nós no vídeo de hoje é que nós venhamos buscar, alimentar, ser cheio do Espírito Santo, alimentar a alegria vinda do Espírito dentro de nós, e não o ódio, a inveja. Ao invés de criticar quem está fazendo, ou invejar quem está fazendo a vontade de Deus, nós venhamos também ser aqueles que fazem, porque o resultado natural daquele que se dispõe a fazer a vontade de Jesus Cristo, a vontade do nosso Senhor, é a alegria, é o fruto do Espírito, é estar cheio do Espírito Santo. Então que nós venhamos, se estamos, quem estiver agindo, deixando a inveja, o ódio tomar conta do seu coração, deixe o Espírito Santo fazer uma limpeza no seu coração, tirar toda a sujeira, tirar toda a amargura, para que você venha ser cheio do Espírito Santo e cheio de alegria. Que mesmo diante das adversidades, você vai continuar com a alegria, com o brilho do Espírito Santo, com a luz de Cristo irradiando no seu rosto. É isso que Deus tem, o Senhor Jesus Cristo tem, para aqueles que fazem e buscam fazer a sua vontade. Que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.